vem do latim, definindo normalmente um grupo que vive normalmente na mesma casa. Mas nós não começamos assim. Nós, no início, quando nós começamos a andar sobre duas pernas, no mundo em que nós já temos 4 bilhões e meio de anos da sua formação, em que Jesus, à época, participando da formação desse mundo, já era um espírito crístico, nós começamos a nos juntar no sentido de nos defendermos dos bichos, dos animais daquela época, e nós começamos a viver em cavernas, habitando cavernas. Tem jeito de desligar mais? Não? Para ficar mais escurinho? Então, nós começamos, aqui não está dando para vocês verem, começamos a viver em cavernas. Naquele tempo, nós vivíamos numa promiscuidade, agora sim, numa promiscuidade. Nós não tínhamos aquela sensação e nem aquele sentido de família. O mais forte dominava, e como no reino animal irracional, o mais forte tinha o seu harém, era o reprodutor mor. Com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução, nós começamos a atingir então a fase da razão. E aí nós passamos a constituir um grupo realmente chamado família, em que nós nos juntamos naquela definição de família, que vem do latim, de um agrupamento humano, formado por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados. Essa definição do latim foi em função do Velho Testamento, em que Jeová, Deus de Abraão, disse a ele que ele era um Deus vingativo, e sendo vingativo, ele iria vingar as suas faltas na nossa 3ª e 4ª gerações. Só que na tradução bíblica existe o verbo, um advérbio de tempo, marcando o tempo. Irei vingar as suas faltas até na tua 3ª e 4ª gerações. Em algumas traduções bíblicas vocês não vão encontrar o até. Vou vingar as suas faltas na sua 3ª e 4ª geração. Quando ele demarca o até, ele está falando de um problema reencarnatório. Hoje nós somos mães e pais, mas nós somos filhos, somos netos e somos bisnetos. A nossa reencarnação normalmente as mesmas pessoas. Nesse tempo que nós programamos a nossa reencarnação, em que nós fazemos a nossa programação reencarnatória, e como nós não aprendemos a amar ainda, a gente põe a dor como uma opção para chamar a nossa atenção. Esse grupo, nós estamos reencarnados com esses grupos por laços afetivos e que geralmente vivem numa mesma casa. Constitui isso por uma das unidades básicas da sociedade. Ora, no Livro dos Espíritos, na questão 204, Allan Kardec colocou para os espíritos: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou, ou seja, nossa parentela corporal, a nossa parentela com a qual nós nos relacionamos aqui. Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, nós estamos sempre ligados uns aos outros nesse processo reencarnatório? Os espíritos responderam sim, porque nós constituímos uma família inicialmente, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, de relacionamento humano, material, para depois, com a nossa melhora do ponto de vista moral e espiritual, nós vamos constituir uma família espiritual, a família que realmente é capaz de amar. Inicialmente nós nos relacionamos naquele tempo das cavernas como animais se relacionam, animais irracionais. Mas no momento em que nós atingimos a face da razão, nós começamos a nos relacionar com o verbo que Jesus verbalizou quando perguntaram para ele qual era o maior dos mandamentos. Vocês se lembram que foi que ele falou? Sobre todas as coisas,
e ao próximo como a si mesmo. Amar, amar, amar. Esse é o verbo e esse é o segredo da nossa evolução espiritual. O Cristo colocou muito bem nos seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, fora da caridade não há evolução moral. Então, isso está no Livro do Espírito, na questão 204. E aí vem a pergunta: como é que nós escolhemos as pessoas com as quais nós vamos reencarnar? Quando nós estamos com os espíritos errantes, ou seja, desencarnados, nós nos encontramos na pátria espiritual. Aquele grupo que estava encarnado, desencarnado agora na pátria espiritual, se reencontra e começa a conversa. Como é que vai ser agora? Como é que nós vamos reencarnar? Porque todos nós estamos numa posição de refazer rumos. Nós reencarnamos para poder nos melhorarmos. O grupo todo chega à conclusão que precisa reencarnar para melhorar. Vocês se lembram do Missionários da Luz, do livro do André Luiz, da reencarnação do Sigismundo? Estão lembrados disso? Sigismundo, ele havia juntado com a mulher do amigo, cobiçado a mulher do amigo e fez com que o amigo fosse desencarnado através de envenenamento. Na pátria espiritual se reencontram e nessa reaproximação para o amar, o Sigismundo vai ser agora filho do casal. Da mulher que foi sua amante, o pai vai ser o marido traído, envenenado. Essa história se bate com essa daqui que eu vou passar para vocês através desse vídeo. É assim que nós constituímos os nossos grupos familiares. Então,
dentro das nossas casas, quando a gente começa com aquele sonho de namorado, de noivo, você se lembra ainda? Você olhou para a moça, você chegou numa festa, no encontro, olhou para a moça, olhou para o rapaz, falou, plim, plim, é esse que eu quero, é essa que eu quero, para viver o resto da minha vida. Minha alma gêmea. O Emmanuel começou com esse negócio de alma gêmea, naquele poema para Lívia. Na verdade, nós somos almas que gememos juntas, né? Alma gêmea, almas que gemem. O exemplo está aí. A moça que vai reencarnar através daqueles pais, ela havia sido morta por aquela mulher para tomar o marido dela e o dinheiro. Mais ou menos a mesma coisa do Sigismundo. Reencontram-se na pátria espiritual e o amor fala mais alto. A mãe, aquele espírito que envenenou a moça, agora vai ser mãe daquela moça. Olha que coisa bonita na justiça divina. A maneira mais fácil de nós nos reconciliarmos é através do amor. Ela de assassina, ela passa a ser agora mãe, pedindo uma chance de ser mãe para poder se redimir do erro cometido. Dentro das nossas famílias, nós somos todos assim ainda. Nós estamos num mundo de expiação e provas, nós não somos ainda no mundo de regeneração, estamos caminhando para isso. Mas na verdade nós somos espíritos comprometidos uns com os outros. E juntos nós estamos procurando mais uma vez, nós reencarnamos de novo juntos, com o mesmo grupo, para podermos trabalhar juntos, para evoluirmos juntos. Mas essa evolução só acontece se realmente nós, em primeiro lugar, nos perdoarmos e, em segundo lugar, aprendermos a nos amar. Então, as dificuldades são realmente participantes desse processo. Não tem como nós reencarnarmos num grupo em que juntos cometemos erros no passado, na maioria das vezes, algumas vezes, algum espírito está reencarnado dentro desse grupo familiar, tendo como missão fazer evoluir desse erro do passado. Então ele vem como missão fazer evoluir o grupo, mas na verdade nós estamos todos no mesmo barco, constituindo esse grupo familiar. E esse grupo familiar precisa de muita compreensão, de muito diálogo, de muito entendimento. A gente não pode fechar a porta do diálogo, porque senão a família vira briga. O que nós temos visto de casamentos se desfazendo com muita facilidade, adiando compromissos que vão ter num momento próprio que começar tudo de novo. Então, no grupo familiar, nós vamos cair naquela mensagem de Paulo de Tarso, quando ele faz uma carta aos Efésios, nessa carta 6, versículos 1 e 4. Filhos, obedecei a vossos pais, honra teu pai e tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa. Palavras de Jesus repetidas por Paulo. Está no Evangelho, capítulo 4, honrar pai e mãe. E vós, pois, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Olha as palavrinhas chaves. Não dar motivo de revolta, mas, porém, dar limites e corrigir quando necessário. Nós evoluímos, né? Eu não sei se vocês também foram assim, mas na nossa época de criança, a varinha de amora era um negócio incrível. Primeiro porque ela não quebrava, segundo que você tinha que buscar na amoreira e entregar na mão da mãe. Terceiro que não adiantava correr, né? Você ia dançar na ponta da varinha. Isso com a mãe era muito melhor, porque ela batia devagar. Se fosse com o pai, normalmente ele batia com coisa mais pesada. Hoje, na educação moderna, nós não batemos mais, nós não agredimos. Porque nós passamos a perceber que quando você conversa no momento de raiva, você às vezes fala o que não deve. Imagina então espancar alguém no momento de raiva, de atrito. Hoje a gente prefere deixar para depois da conversa, colocando limites para os nossos filhos, porque hoje na educação moderna, que precisa ser revisada, parece que os nossos filhos só têm direitos, que não têm deveres, quando na verdade eles não são isolados dentro do grupo.
todos nós, dentro desse grupo, quando na pátria espiritual, como espíritos errantes, nós nos comprometemos com disciplina, nós nos comprometemos com o grupo, nós nos comprometemos com a evolução do grupo. Portanto, pai, mãe, filho, filha, temos direitos e deveres. Com isso, é preciso que a gente se lembre que a correção hoje é muito mais na fase do diálogo do que na fase da palmatória, da correção com espancamento. Então, com isso, nós vamos entender que as nossas crianças, na orientação dos educadores, elas têm que ter influências dos pais, porque essa influência dos pais faz toda a diferença. O que é que está acontecendo nas cidades maiores? A mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, o menino normalmente e a menina são educados pela empregada. A educação que vão receber é da empregada ou da creche, das professoras da creche. Cadê a influência do pai? Cadê a figura do pai? Cadê a figura da mãe? Essa figura que, quando espíritos errantes, fizeram juntos o compromisso da reencarnação. Então nós não podemos ser pais ausentes e mães ausentes. Nós temos que ter presença junto aos nossos filhos na exemplificação. Nós vamos ser os heróis dessas crianças. O nosso comportamento vai ditar nessas crianças lembranças e atitudes para o futuro. Ah, meu pai fazia assim, por que eu não posso fazer? Não posso fazer. Então, se o nosso comportamento for um comportamento ético, amoroso, fraterno, espiritualmente sadio, essas crianças vão crescer sem precisar de que sejam corrigidas violentamente, com espancamentos. Elas vão crescer vendo na mãe e no pai os seus heróis no bem. Ora, com isso, também na educação moderna, é preciso nós entendermos que as nossas crianças não nascem bobas mais. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas em algumas cidades nossas de Goiás, cada cidade tinha um bobinho. Vocês se lembram disso? Aqui eu não sei. Mas tem uma cidade lá em Goiás, chamada Goiazéia, que tinha tanto bobo, quando você casava com uma moça de lá, você levava um bobo de presente. Ora, com isso, o que é que estava acontecendo? Esses espíritos violentamente, de comportamento violento, aliás, se reencarnavam num corpo deficitário para poder corrigir aquelas coisas do passado que ele tinha que corrigir. Hoje a gente não vê isso mais. As nossas crianças daqui a um dia já vão nascer com chip na orelha, porque os meninos estão com 1 ano de idade, telefone na mão fazendo joguinho, iPad na mão fazendo em inglês, principalmente. Esses meninos hoje estão aprendendo inglês antes de aprender português. Ou seja, a educação está mudando. Os nossos filhos não são aqueles meninos do passado que a gente conhecia, são meninos agora com evolução espiritual, evolução moral e imoral nem tanto, mas com evolução intelectual muito adiantada. Então, esses meninos têm os seus próprios sonhos, cada um deles tem as suas tendências. O que nós precisamos é ajudar esses meninos, cada um deles, a encontrar a sua própria solução. Então, dentro do grupo familiar, nós vamos ter meninos que vão querer ser advogados, meninos que vão querer ser professores, meninos vão querer ser médicos, engenheiros, etc. Esse não forçamento, esse não cerceamento da liberdade da criança, dá a ela a possibilidade de escolher aquilo que ela quer estudar e que ela vai adquirir conhecimento intelectual o resto, como criança, como espírito independente, não impulsão. Nós temos alguns casos em que os pais querem que os filhos sejam médicos. E às vezes, para atender essa exigência dos pais, eles fazem o curso, quando ensinam, entregam os diplomas para os pais e não exercem a profissão, porque não era aquilo que eles queriam. Então, nesse processo educativo nosso, como pais, nós temos não que forçar, mas ajudar esse menino a encontrar o seu rumo.
Também é preciso que essa liberdade de escolha seja mesmo liberdade, sem jamais subestimar a inteligência do seu filho. Explique sempre o motivo da ordem dada. A gente vê hoje, você dá uma ordem para o menino e fala assim, por quê? Ah, porque assim, mas para quê? Outro dia um afilhadinho de 4 anos virou para mim e falou assim, ô padrinho, você acredita em Deus? Acredito. E quem que é Deus? Aí vai você explicar para uma criança de 4 anos quem que é Deus. E ele disse assim, será que Deus amou meu pai e minha mãe? Ama. E se na hora que eles estão brigando, Deus ama mais a quem? Eu fiquei olhando para ele e falei, onde é que vai parar esse obsidiadinho? Onde é que ele vai parar com essas perguntas? Que lucidez é essa? Que preocupação dessa criança tão lúcida, no sentido de meu pai e minha mãe estão brigando, Deus gosta deles? Gosta. Mas Deus gosta de quem briga? Gosta. Mas Deus gosta mais de quem? Então, eles não estão fazendo mais aquelas perguntas bobinhas que nós tínhamos na nossa infância, não. Essas crianças estão avançadas, por quê? Porque o nosso mundo está evoluindo, o nosso mundo está saindo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde o amor vai prevalecer. Mas quem que vem primeiro? O desenvolvimento intelectual ou o desenvolvimento moral? O desenvolvimento intelectual vem primeiro. Intelectualmente bem sintonizados, mas moralmente muito comprometidos. Então, dá sempre a essas crianças a oportunidade de escolha, não subestimar a sua inteligência. Algumas crianças nossas, desde pequenino, gostam de brincar com estetoscópio, vocês lembram? Querendo examinar alguém, até um amigo fictício. É preciso a gente lembrar que nessa primeira fase, antes dos 7 anos, que é onde completa a reencarnação, essas crianças estão muito mais do lado espiritual do que do lado material. Então, aqueles amiguinhos invisíveis que eles têm, que eles brincam, que eles dão nome, que eles conversam, são realmente espíritos que eles estão vendo. Nós, às vezes, não vemos, mas eles estão conversando com aqueles que ainda se relacionam com ele, porque eles estão muito mais do lado espiritual do que do lado material. Um sábio indiano foi procurado pelo seu discípulo, perguntando assim, mestre, como faço para me tornar sábio? O mestre respondeu, boas escolhas. E ele perguntou de novo, mas como fazer boas escolhas? Ele respondeu, tendo experiência. E ele perguntou de novo, e como adquirir experiência? Fazendo más escolhas. O que é que nós temos feito nas nossas reencarnações, as múltiplas reencarnações? Nós começamos a andar sobre 2 pernas há mais ou menos 250 mil anos. Portanto, nós não estamos há tanto tempo assim aqui na Terra. Nesses 250 mil anos, quantas encarnações nós tivemos? Nessas encarnações múltiplas, com o mesmo grupo, repetindo experiências e às vezes não tão boas, quantas vezes nós já estivemos juntos? Quais foram as escolhas que nós fizemos? Porque se nesse momento nós temos ainda dificuldades de relacionamento dentro desse grupo com o qual nós estamos encarnados, como é que não foi então a vida passada? Ou como é que não foram as outras vidas? Se essa dificuldade existe ainda, é preciso que a gente trabalhe essas dificuldades através do diálogo, da compreensão, da amorosidade, do perdão incondicional, para que esse grupo possa avançar nessa evolução espiritual. Mas será que nós estamos repetindo as mesmas más escolhas? Ou nós já estamos aprendendo a fazer boas escolhas? Nós só vamos aprender a fazer boas escolhas quando nós percebermos que nós sofremos consequências das más escolhas, ou que nós somos alegres e às vezes até felizes, porque nós conseguimos fazer boas escolhas. Mas foi através das más escolhas feitas que nós nos comprometemos como grupo.
E é preciso que dentro das boas escolhas nós possamos deixar esse passado de delitos, de falhas, de erros, para nós pegarmos um futuro e, se possível, no próprio presente, no sentido de melhoria como grupo, como compreensão. Não existe no lar vítima, não existe no lar coitadinho. Nós, como pais e como mães, fazemos muitas más escolhas e os nossos filhos têm também o direito de fazer as suas escolhas, que às vezes não são tão boas. E nesse momento, o nosso equilíbrio moral vai fazer com que nós possamos dialogar com esses espíritos reencarnados conosco, no sentido de orientá-los a fazerem escolhas melhores, mas não impor escolhas. Nós temos a mania de posse, nós somos possessivos. Nós dizemos assim: a minha namorada, o meu namorado, a minha mulher, o meu marido. Então nós somos donos, meu. E no casamento isso age com muita intensidade, porque um ou outro quer impor o ponto de vista, quer impor a maneira do outro se comportar, a maneira do outro se vestir, a maneira do outro trabalhar, a maneira do outro se relacionar. Esta posse, às vezes ela fica doentia, através do ciúme, através do desentendimento. Eu vejo lá na nossa casa, nos tratamentos que nós temos de alguns pacientes cancerosos, outro dia um médico com câncer de intestino, conversando com outro médico com câncer de pâncreas, e um vira para o outro e fala assim: não, mas o meu câncer é muito pior do que o seu. Ou seja, o meu, se é meu, eu estou gostando, não quero nem que tire, ele é meu. Por que eu tenho esse sentido de posse, de ter? Isso tem feito a nós, como má escolha, o retardamento na evolução espiritual, porque nós somos apegados a coisas, nós somos apegados às coisas materiais principalmente. Quer ver uma família desestruturar? É o pai rico morrer e deixar uma herança. Quantas vezes vocês já viram isso? A família se desintegra por esse sentido de posse. É nosso, nós queremos o que é nosso, nós usamos esse tipo de linguagem, sem despreendimento nenhum, sem entender que nós somos todos viajantes do mesmo trem. Nós fizemos o início da viagem na reencarnação, mas nós vamos chegar na estação derradeira em que nós vamos ter que descer desse trem, vamos sair dessa vida. E qual vai ser então, na pátria espiritual, a nossa condição como espíritos que mais uma vez falhamos? Aí falam: espírita não tem medo de morrer. Tá bom. Se eu pedisse para levantar a mão aí, quem queria morrer hoje, ninguém ia levantar a mão. Ou seja, estamos preparados para morrer? Do lado de lá, como é que nós vamos estar se a coisa acontecesse hoje? E um brauzinho que vocês viram do André Luiz no filme Nosso Lar, ia ser cafezinho pequeno para mim. Tá? Então, nós estamos fazendo escolhas como família, nós estamos fazendo. Esse vídeo aqui é de um marido despreparado que resolveu morrer antes da esposa. Nós, os maridos, somos mais amorosos, não é? Todos os maridos aqui vão confirmar isso para mim, não é? Somos mais amorosos, mais compreensivos, menos brigões. E às vezes nas nossas casas nós lavamos o prato, não é? Nós enxugamos o chão, nós escovamos, hoje não escova mais, né? Mas no meu tempo de menino tinha escovão para a gente passar na casa. Nós fazemos aquelas tarefas da casa para auxiliar a nossa esposa. Quando nós desencarnamos, vejam só, quando a gente vem visitar a viúva,
Vocês vejam que ela está sentindo a presença dele, né? Mas não deu o bracinho para torcer ainda não. Não sei se vocês conseguiram entender. Ela vira para ele e diz: eu só vou falar com você quando você vier assumir os deveres de casa. Ela queria o marido, ela queria alguém para trabalhar para ela. Olha só como é que são os nossos relacionamentos. Às vezes eles são doentios com a perda de um ente querido. Primeiro, o marido indo primeiro. No livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peral, um estudo do domínio da mediunidade, a esposa doentiamente vai, durante o processo normal do desdobramento do sono do corpo, procurar o marido desencarnado na pátria espiritual. O coitado tinha conseguido ficar livre dos mandos dela, mas ela não dá descanso para ele, vai lá na pátria espiritual atrás dele para obsidiá-lo. Está lá um diálogo desse. Ou seja, nós nos apegamos como se a dor da perda é dor normal, o choro da perda é um choro normal, mas o choro doentio da perda não é normal, porque faz mal ao espírito que está do lado de lá. Esse espírito vem visitar a esposa com amorosidade intensa naquele olhar, e ela sente a presença dele, mas ela tem no fundo a revolta dele ter ido mais cedo e antes dela, e de ter faltado agora alguém que ajudasse nas obrigações domésticas. Será que nós estamos assim no nosso relacionamento? Será que nós, os maridos, se a gente desencarnasse hoje, as esposas iriam sentir nossa falta só na hora de lavar prato, buscar coisa no supermercado, pão na padaria? Será que seria assim? E se a gente trocasse os lados? Se a esposa desencarnasse, como é que iria ser o nosso comportamento? A gente iria sentir falta só daquela pessoa que fazia as coisas de casa? Hoje nós iríamos sentir falta daquela companheira, daquele amor da nossa vida, que um dia nós reencontramos na pátria espiritual e traçamos planos de nos encontrarmos de novo aqui na Terra, como encarnados, com sonhos a serem realizados, com possibilidades programadas conscientemente, mas com algumas opções e observações. No medo de a gente não conseguir só amar, nós colocamos lá: já que se eu não amar, a primeira opção seria a dor, para me chamar a atenção, porque a dor é uma mensagem de nós, para nós, do espírito desarmonizado, que é o dono do processo, que é a sede da saúde e da doença, e esse corpo sentindo, ele começa a pensar: o que é que está errado? Para que a dor chegou? Não por quê, para quê? Essa dor traz uma mensagem. Quando nós estamos num grupo familiar e as desavenças começam a surgir, às vezes o maltrato de um para o outro, com observações ásperas, infelizes, que podem maltratar o outro e causar trauma. Se o outro não tiver bom coração, a relação começa a desabar, a família começa a desestruturar, porque nós estamos muito mais voltados para a ofensa um do outro do que para a amorosidade. Falando em amorosidade, tempo vocês não falam. Você não fala para a pessoa que você ama que você a ama. Há quanto tempo você não olha nos olhos da pessoa que você ama, do seu marido, da sua esposa, e diz: eu amo você? E dos nossos filhos?
Nós temos a mania de falar dos nossos filhos, mas não de falar com os nossos filhos. Há quanto tempo nós não dizemos para os nossos filhos, olhando nos olhos, de cada um abraçando, dizendo, eu amo você. O abraçar e o confessar o amor, aquele amor verdadeiro que está ali no seu coração, faz parte da nossa harmonia como encarnados. E para aumentar esse amor, nada melhor do que o culto no lar, desta reunião da família, que faz uma prece, que abre um evangelho ou um livro qualquer da codificação, ou de qualquer outra religião, que se sentam todos, fazem uma leitura, às vezes até ao acaso, cada um fala sobre o que entendeu daquela leitura, pedem uma fluidificação das águas ali postas e encerram a reunião. Esta bênção da reunião familiar, chamado culto do Evangelho no lar, ela vai atingir só a nossa casa, o nosso lar, mas os vizinhos que nos cercam, até o quarteirão no qual nós estamos centralizados. Bezerra de Menezes faz uma apologia do abraço fraterno, do abraço familiar de coração, porque na maioria das vezes nós vamos sair para trabalhar, a esposa às vezes está ocupada em outra situação, você grita ou assovia para ela, bem, tchau. Quando você chega em casa, você olha para ela e fala, bem, tudo bem? Ela está vendo a novela, você já está meio veinho, acabado, barrigudo, bundudo, pelancudo. Ela não tira o olhar do artista para olhar para você, você não está tão bonito assim, né? Aí você fala, bem, tudo bom? Oi? E volta o olhar. Ou ela fazendo essa chegada e você vendo o Jornal Nacional, e ela fala, oi, bem, foi tudo bem? Oi? Foi. Cadê o amor? Cadê esse abraço amoroso, curativo? Cadê a nossa união realmente de coração? É preciso que a gente tenha na lembrança que faz parte da nossa encarnação aqui na Terra como grupo, essa amorosidade. Porque o Cristo falou isso quando deu os 3 maiores mandamentos, quando perguntado qual era o maior mandamento na lei de Deus. A família é o núcleo maior da representação da humanidade, é a conquista maior. Nós saímos daquela fase de caverna, nós saímos daquela fase de promiscuidade para uma fase familiar em que juntos, conscientemente, nós programamos a reencarnação, em que nós podemos ter dificuldades, algum membro doente, mas quando a família se une pelo amor, aquele que está doente, ele é amado e é carregado. Aqueles que estão bem servem de muleta para aquele que não pode andar. Esse é o grupo familiar ideal. Nós estamos no ideal? Ainda não, mas estamos caminhando para ele com toda a certeza. Então, vamos pedir a Jesus, nessas suas orientações aos nossos corações, que nós possamos nos conscientizar de que família não significa só facilidades, significa às vezes sacrifícios, lágrimas, para nós podermos fabricar, com diálogo, com atenção, com amorosidade, a família espiritual que todos nós queremos ter. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado pela oportunidade e